Bom, vamos lá. Quem lida com dados sabe que a vida real é meio bagunçada, né? Dificilmente a gente pega uma base de dados só com números, tudo limpinho, bonitinho. A verdade é que a gente tem categorias, textos, datas, é uma mistura de tudo. Então a pergunta é: como encontrar grupos que façam sentido quando os dados são assim, todos misturados? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. E para isso, vamos ter que ir um pouco além do famoso caminhos. O nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro a gente vai entender direitinho o que é clustering. Depois, vamos dar uma olhada no algoritmo mais conhecido de todos, o K-means, e sacar por que ele pode ser uma verdadeira cilada. Na sequência, a gente descobre a solução genial do Huang e, para fechar, a gente amarra tudo, reforçando por que, no final das contas, escolher a ferramenta certa faz toda a diferença. Então vamos começar pelo básico do básico. Clustering, ou análise de agrupamentos, no fundo é sobre isso. Achar uma ordem, uma estrutura que já existe ali nos dados, mas que está escondida. Imagina aí uma nuvem de pontos sem nenhuma etiqueta, sem nenhuma classificação. O que um algoritmo de clustering tenta fazer é o que o nosso cérebro faz instintivamente: olhar para aquilo tudo e começar a ver montinhos, grupos que parecem pertencer uns aos outros. Mas como a gente define o que é um bom grupo? A definição mais formal, como a de Fávero e Belfiore, já nos dá a pista principal. A gente busca homogeneidade interna. O que isso quer dizer? Basicamente, que os dados dentro de um mesmo grupo têm que ser o mais parecidos possível. E, ao mesmo tempo, eles têm que ser bem diferentes da galera dos outros grupos. E aqui está o pulo do gato, como Pedram Jahangiri destaca muito bem. São dois objetivos que acontecem ao mesmo tempo. A gente quer que os pontos dentro de cada cluster fiquem bem grudadinhos, bem parecidos, e, ao mesmo tempo, que os clusters fiquem bem longe um do outro, bem diferentes. É esse jogo de cintura que cria um agrupamento que faz sentido. E olha, isso não é só teoria, não. Pensa um pouco nos sistemas de recomendação que a gente usa todo dia. Eles estão o tempo todo agrupando pessoas com gostos parecidos para poder sugerir o próximo filme, a próxima música, o próximo produto. Isso é clustering funcionando na prática, gerando valor real. Certo. Se clustering é o que a gente quer fazer, o K-means é com certeza a ferramenta mais famosa para isso. É quase sempre o primeiro nome que vem à cabeça. O K-means, como Fávero e Belfiore explicam, é um método não hierárquico. O que isso quer dizer? Que ele não cria uma árvore de grupos, uns dentro dos outros, não. A abordagem dele é mais direta. Ele parte de um número de grupos que a gente define, o tal do K, e tenta organizar todos os dados em volta dos centros desses grupos. A lógica dele é até bem intuitiva. É um ciclo. Primeiro, ele chuta onde seriam os centros desses K grupos. Aí, ele pega cada ponto de dado e joga no grupo do centro mais próximo. E agora vem a parte mais importante de todas. Ele olha para cada grupo formado e recalcula o centro, fazendo o quê? A média de todos os pontos daquele grupo. Depois, ele repete tudo de novo até uma hora que os grupos não mudam mais. A palavra-chave aqui que a gente não pode esquecer é média. E é justamente essa dependência da média que nos leva ao grande problema da nossa história. É aqui que o K-means, mesmo sendo tão popular, pode nos levar para um caminho totalmente errado. O recado precisa ser bem direto. Usar K-means com variáveis categóricas é simplesmente um erro metodológico. Não é que ele fica um pouco pior, não. É que o conceito por trás dele não se aplica. E o motivo é matemático, é fundamental. O caminho se baseia na distância euclidiana. Sabe? Aquela distância em linha reta entre dois pontos num gráfico. Agora me diz, qual é a distância em linha reta entre engenheiro e médico? Ou entre a cor azul e a cor vermelho? Não faz o menor sentido, né? Para ficar ainda mais claro, vamos pensar de novo na tal da média. Se o Caminhos precisa calcular a média para achar o centro de um grupo, qual seria a média de um grupo que tem pessoas solteiras e casadas? A pergunta soa absurda, porque ela é absurda. Não existe média matemática para categorias como essas. Ah, mas sempre tem aquele truque, né? Transformar as categorias em variáveis dummy, com zeros e uns. Só que nem isso resolve o problema de verdade, porque o algoritmo vai continuar calculando médias e os centros dos grupos vão virar números como 0,3, 0,7. E o que isso quer dizer? Absolutamente nada. O centro do cluster vira uma coisa que a gente não consegue interpretar. Mas, felizmente, para esse problema existe uma solução, e uma solução muito elegante. Ela veio de um pesquisador chamado Jack-Sui Huang, que criou umas extensões para o K-means pensadas exatamente para isso.
Lá em 1998, o Hwang publicou um trabalho que basicamente reinventava a forma de pensar o que é o centro de um grupo e o que é distância quando a gente não está falando de números. E o melhor, ele fez isso mantendo a lógica eficiente do K-means. Essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Olha só, o K-means a gente já sabe, dados numéricos, centro é a média, distância euclidiana. Aí vem um K-mode, só para dados categóricos. Ele troca a média pela moda, ou seja, o valor que mais aparece. E a distância, ele só conta o que é diferente. Simples assim. E o K-prototypes? Esse é o cara para os dados mistos. Ele junta o melhor dos dois mundos. Então, vamos focar um pouquinho no K-modes. A primeira grande sacada do Hwang foi essa. Para a categoria, o centro de um grupo não é uma média, é a moda. Qual é a categoria mais comum ali? E a segunda sacada foi a distância. Em vez de geometria, a gente simplesmente conta quantas categorias são diferentes entre duas observações. É genial de tão simples e eficaz. E aí a gente chega na joia da coroa, a solução para o problema mais comum que a gente encontra por aí: bases de dados misturadas. O K-prototypes é esse algoritmo híbrido que sabe direitinho como tratar cada tipo de coluna. E a lógica por trás dele é muito elegante. Em vez de forçar um método só para todo mundo, ele é esperto. Para as colunas de números, ele usa a distância euclidiana, que funciona bem. Para as colunas de categorias, ele usa a contagem de incompatibilidades. E o mais legal é que ele combina essas duas medidas. Tem até um parâmetro, o gama, que serve como um peso para a gente poder decidir se as variáveis numéricas ou as categóricas vão ter mais importância na análise. É super flexível. Então, qual é a grande lição de tudo isso? A mensagem é bem clara. Em análise de dados, não existe essa de uma ferramenta serve para tudo. Simplesmente não existe. Vamos amarrar os pontos principais, então. Primeiro, é o tipo de dado que manda na escolha do algoritmo. Sempre. Segundo, empurrar o caminho para cima de dados categóricos não é só uma prática ruim. É um erro de conceito que gera resultado que não quer dizer nada. Terceiro, o K-prototype está aí para isso. É a ferramenta certa para esse tipo de desafio. E a conclusão final é que escolher o método certo não é um mero detalhe técnico. É o que garante que os insights gerados sejam realmente válidos, confiáveis. E para a gente fechar, fica essa provocação. Na próxima análise de dados, antes de sair rodando o algoritmo de sempre, vale a pena parar um segundo e se perguntar: peraí, o método que eu estou usando, ele realmente entende, ele respeita a natureza dos meus dados? A resposta para essa pergunta pode ser o que separa uma análise qualquer de uma descoberta de verdade.